A Jornada pela Vida do Gresg apresenta o podcast Triunfo Pessoal, com Guaraci Silveira, baseado no livro Triunfo Pessoal, psicografado por Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Prezados amigos, prezadas irmãs do nosso grupo de estudos espíritas, eu sou Guaraci de Lima Silveira de Juiz de Fora, estamos estudando o livro Triunfo Pessoal da Joana de Ângeles e nós estamos estudando ainda sobre arquétipos. Nos outros nossos encontros nós estamos tentando falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Como eu disse para vocês lá no princípio, nós não temos pressa de esgotar o livro, vamos estudar. Porque esses estudos podem, quem sabe, dar aí um estímulo para que vocês possam buscar outras informações, né? Então, a Joana, no nosso estudo passado, estava falando sobre as três grandes regiões do inconsciente, que o Jung dividiu em sombra, dividiu no arquétipo do ânimo e ânimas, ânimos e ânima, às vezes eu me confundo quando digo, do homem e do polo masculino, do polo feminino, e aqui nós não estamos falando de homem e mulher, nós estamos falando polos. Isso é muito importante dentro do estudo da psicologia, você dizer polos, porque senão eu taxo, eu sou homem e eu sou mulher. Não, eu sou espírito. E temporariamente eu estou com a minha força gravitando no polo tal. Aí fica mais fácil eu me entender. Nós somos espíritos. Daqui a pouco a gente vai desencarnar e chegando no mundo espiritual nós podemos assumir essa posição só de espírito e não ter sexo. Não ter essa representação que nós conhecemos aqui. Então, quando você fala de sexo, você logo pensa nos órgãos genitais. Não é. Sexo não é só órgão genital, é o terminal do assunto sexo. Sexo significa uma força, como o Freud dizia, uma libido. É uma força extraordinária que circula pelos chakras. Então, por isso que nós temos que tomar cuidado quando nós buscamos parceiros ou parceiras sexuais que vão trabalhar conosco a função órgão genital. Por quê? Vai ativar ou não essa força esplêndida que o Freud chamou de libido, que vai dinamizar o corpo, que vai dinamizar o espírito, o perispírito. Então, isso aí é muito complexo, porque muitas vezes nós buscamos relacionamentos que não vão sair do chakra básico, vão ficar ali. E quando não sai do chakra básico, faz um acúmulo de energia que pode prejudicar as pessoas. A pessoa entra em estado depressivo, entram em estados de uma compulsão terrível para o sexo, mas sem se satisfazer por ele. Então é preciso entender que sexo significa um circular de energias. E o Alexandre, no livro Missionários da Luz, vai dizer para André Luiz o seguinte: olha, André, na verdade, o sexo, na sua essência, necessita ser uma troca de qualidades nobres. Será que eu estou fazendo isso? Mas vamos lá. Continuando aqui, a Joana vai dizer o seguinte: reconhecendo a excelência da classificação do mestre suíço, que é o Jung, não nos podemos furtar, no entanto, a uma análise espírita em torno do arquétipo. Agora chegou no nosso cantinho. Então o Jung não era espírita, ele era espiritualista, isso sim. Mas espírita não. E ele viveu na época de Kardec, ou seja, Kardec já tinha decodificado, porque ele nasceu em 1875. Então a doutrina espírita já estava codificada. E ele não assumiu nada, no momento nenhum, ele assumiu a doutrina espírita. Ele sabia, ele falava de reencarnação, ele sabia dos fundamentos da mitologia, tanto ocidental quanto oriental, mas ele não entrou em campos espíritas. Eu penso que ele não entrou
Porque se ele tivesse entrado, ele não teria acesso à academia. E hoje a proposta junguiana não estaria sendo estudada da maneira como é estudada no mundo. Porque ela teria a conotação, entre aspas, de uma religião, como as pessoas sempre classificaram. Então, o que é religião, não. E naquela época, eles estavam combatendo terrivelmente o aspecto da religião. Eles estavam combatendo muito isso na Europa, por causa da influência que a igreja manteve ao longo dos seus 1000 anos ou mais de domínio terrível sobre o povo. E, na verdade, foram 1700 anos, né? Então, estavam combatendo aquilo, porque eram os dogmas, e a ciência, a psicologia, a filosofia estava desgrudando daquilo. Então, por isso que Jung não entrou no campo espírita, que o campo espírita, como diz Kardec, é um estudo que leva à busca de Deus, ou seja, a religião. Mas no sentido de religiosidade, não de religiosismo. O ismo significa doutrina de religião, né? Então aí você vai estudar as religiões e tentar seguir o que já tinha sido feito até ali. E Allan Kardec, ele coloca diferente, ele coloca uma proposta nova, porque essa religião ela tem que estar respaldada na filosofia, na ciência, ela tem que estar respaldada na ética, na moral. Então é diferente essa questão de estudar religião dentro da doutrina espírita, como nos outros segmentos religiosos. Então, por exemplo, a Igreja Católica, ela foi muito importante para nós, mas agora nós somos espíritas. Nós temos que desvencilhar dessas conotações lá das igrejas que nós participamos no passado. Porque se nós não desvencilharmos, nós não vamos entender o conteúdo espírita. Eu vejo muitas vezes as pessoas ficando aí enaltecendo líderes de outras religiões. É importante você reconhecer o valor da pessoa, mas eu sou espírita. Eu estava no Rio de Janeiro no dia que o Papa Francisco esteve aqui no Brasil, naquela célebre manhã lá de Copacabana, em que ele fez se não me engano, celebrou uma missa, eu não me lembro bem, para 3 milhões de pessoas. Eu estava no Rio de Janeiro naquele dia. E à tarde, eu não estava lá em Copacabana, claro, eu estava em um lugar bem diferente de Copacabana, bem ao oposto de Copacabana. Mas à tarde eu fui numa loja para adquirir lá uma coisa qualquer, e na fila de pagar, na fila do caixa, uma senhora, uma moça, né, assim, de meia idade, ela pega o telefone e disca, o telefone celular, e disca para uma amiga, e fala assim: fulana, eu estava lá em Copacabana agora de manhã. Sabe o que o Papa falou sobre o Chico Xavier? Aí eu agucei o ouvido. Falei, nossa, eu quero saber. Por mais que seja feio fazer isso, mas eu fiquei atento. Por quê? Ela estava perto de mim. Então ela disse assim: olha, o Papa falou que ele admira muito o Chico Xavier, mas que ele é católico. Aí eu falei assim, esse homem é grande, esse entende. Então eu também admiro muito o Papa, mas eu sou espírita. É isso que nós temos que entender, ou senão não vamos conseguir ser espíritas. Nós temos que ser espíritas, essa que é a verdade. Jesus nos colocou no meio espírita. Então o que lembra quando eu estava falando no programa anterior, na nossa conversa anterior, da imagem que surge, que a gente não se desvencilha dessas imagens? Então, por mais que eu goste lá das coisas de outras religiões, mas agora eu sou espírita. Esse é o caminho que Jesus me ofereceu, esse é o caminho que Deus está me colocando. Então eu tenho que sair do meu passado e acumular e pegar coisas novas para mim. Então, esta é algo que nós precisamos pensar, vocês não acham, né? Muito bem. Então, ele vai falar sobre o arquétipo, né, na visão espírita. Então, a Joana fala, trata-se de heranças das experiências vivenciadas em reencarnações transatas, quando o espírito transferiu, mesmo sem dar-se conta, as lembranças para o inconsciente, nele arquivando todas as realizações, anseios, frustrações, conquistas e prejuízos,
facultando o surgimento das futuras imagens primordiais que correspondem aos acontecimentos neles momentaneamente adormecidos e ignorados pela consciência. Tá resolvido, é isso. Então, é a fundamentação do que nós vivemos. Então, se eu dei muita chance, por exemplo, a ser um guerreiro vitorioso, eu fortaleci o arquétipo do herói. Agora, se eu fui aquela pessoa envelhecida, fora do tempo, né? Aí eu dei força para o arquétipo daquele velho que não sai do lugar. Ou então, se eu dei muita força para aquela criança sempre assim, sempre necessitada de colinho da mamãe, aquela coisa toda, eu nunca saio do arquétipo da criança, que é chamado de power, né? Então, nunca que saio desse arquétipo. Então, a minha vivência passada, ela tem que ser uma necessidade do presente para modificações. E isso é bem claro dentro do estudo da Joana de Ângeles. Nós temos que dar força para o nosso futuro, para o nosso agora, nesse instante. Quando o Daniel Goleman fala no seu livro Foco, você tem que focalizar o seu momento presente. Você tem que colocar a sua consciência no que está no presente, para que você possa, então, desvencilhar-se dessas situações antigas e fortalecer o que você está vivendo agora. Eu não sei se você pensa como eu vou dizer agora, mas olha, eu vejo esse nosso momento presente tão extraordinário. Como Chico Xavier disse, nunca a sociedade teve tanto conforto quanto agora. Mas o problema do conforto é que ela encaixa na zona do conforto. Então a pessoa fica com tanto conforto e se prende na zona do conforto e não vai para frente. Então, quando eu tenho todas essas possibilidades que eu tenho hoje, eu penso, será que eu estou usando isso também para ficar parado nesse conforto? Ou eu estou movimentando? Ou eu estou andando? Às vezes você fala assim, olha, vai ter um seminário lá no centro no sábado e vai ser muito interessante, porque a pessoa vai falar sobre esse tema, aí você está na sua zona de conforto. Ah, mas sábado não. Sábado tem outras coisas. Você não sai da zona de conforto, porque você tem o conforto das outras coisas. Sábado você tem um programa lá na televisão que você não quer perder, você tem uma outra situação que se não tivesse o conforto de agora não aconteceria, e você está na sua zona de conforto. Você não desloca para a necessidade básica do espírito, que é a consolidação do eixo da consciência adquirir o que é realmente verdade. Aí você não sai daquilo, né? Então, é importante que a gente pense isso. Será que eu estou usando o conforto de agora para ficar na minha zona de conforto? Será? Às vezes o centro fica lá no alto do morro. Eu não tenho carro. Eu vou ter que subir aquela ladeira toda com esse sol quente. Ah, não. Poxa vida, pelo menos tivesse um carro para me levar. Mas antigamente, meus amigos, Paulo de Tarso não tinha carro e nem sandália. Ele andava a pé. Naqueles pedregulhos, aquelas estradas estranhas, que na verdade eram atalhos, trilhas, muito perigosos, porque tinha muito animal peçonhento por ali. E tinha ladeiras também, tinha morros para ele subir. Olha, tem que pensar, sabe? Pensar muito, porque nós somos essências de Deus, a caminho dele. É isso, eu vou ficar por aqui hoje, tá? Agradeço a sua atenção e que você tenha dias e noites muito tranquilas e sempre refletindo no valor que você representa para Deus. Fique com Ele. Muita paz.